Boa noite, eu sou o Lucas. Eu vou fazer a apresentação do projeto de PD sobre métodos numéricos em EDOs estocásticas. O que são EDOs estocásticas? Nesse tipo de pesquisa, a gente está interessado em desenvolver soluções para equações com variáveis aleatórias, né, como essa que está sendo mostrada. Essa equação ela tem um termo de deriva, esse dw, que ele é um movimento aleatório, que ele está intrínseco à equação. Você não consegue desvencilhar uma coisa da outra. Então, todo jeito que a equação se desenvolve, ela tem uma parcela dela não determinística. Então, ela sempre, cada passo dessa equação tem uma distribuição de probabilidade própria. E o que acontece? Você não consegue simplesmente integrar essa equação, esse tipo de problema. E ele é um problema muito recorrente à medida que você vai adicionando variáveis reais à sua problemática, né? Sempre que você vai construir um modelo com variáveis reais, ele tem variáveis aleatórias. Então isso daí é uma coisa que vai acontecer em todas as áreas, independente do que você estiver pesquisando, contanto que ele seja um problema real. Aqui a gente vai dar um ênfase especial a esse tipo de problema quando ele está caracterizado em mercados financeiros, né? Então aqui você consegue ver, né, a variação de um preço de um ativo qualquer. Todos os ativos eles vão apresentar variações mais ou menos nesse espectro, alguns mais fortes, outros mais atenuados, mas é isso que acontece, né? Você pode ver que pode parecer que ele tem uma falta de previsibilidade na equação, mas ela tem uma tendência comportamental que ela está por trás desse gráfico, assim, que não é auto-evidente quando você não usa esse tipo de matemática que a gente vai introduzir aqui. Mas como vocês podem ver, não é tão simples de resolver isso. Então, se você, por exemplo, imagina que você consegue prever o preço de um ativo de mercado financeiro, você consegue ter lucro indefinido, né? Então, vamos supor que eu sei quanto o ativo vai valer amanhã exatamente, então eu tenho lucro indefinido. Eu poderia comprar quantidades absurdas desse ativo e vender simplesmente. Mas o que acontece é que a gente não tem a capacidade de prever ele exatamente. Então, para resolver esse tipo de equação, a gente usa aproximações. Essas aproximações são os métodos numéricos. Então, o único jeito prático de resolver equações estocásticas que não sejam triviais é por métodos numéricos. Você não tem soluções reais das equações, né? E aqui é um exemplo, né? Esse é um método numérico chamado Euler-Murayama. E em azul você vê a solução do Euler-Murayama, e em vermelho a solução real. Isso é uma equação trivial, então você vê como a gente consegue aproximar ela, e mesmo assim, à medida que o tempo vai avançando, elas vão se distanciando mais, né? Isso daí é uma característica própria desse tipo de equação. Aqui também tem outro caso que ele motiva o estudo desse tipo de equação. Ali, isso daqui é para ele se der uma simulação de mercado financeiro total, né? Ali nessas linhas tracejadas, quando elas estão em baixo, quando elas estão em zero, o mercado ele está em bull market, né? Ele está em queda. E quando, perdão, ao contrário, está em bear market. E quando eles estão em alta, eles estão em bull market. Então, nessa parte azul embaixo, o mercado está com tendência de queda, e quando ele está com azul em cima, ele está com tendência de alta. Então, você vê que tem uma variável a mais nessa problemática, né, que tem a tendência do mercado. Então, como que esse tipo de equação é tratada? Você desvencilha ela em partes específicas e você consegue tratar ela com uma coisa chamada salto marcoviano, né, que também é uma problemática da pesquisa. Ele é um a mais na complexidade de resolver esse tipo de equação com métodos numéricos, né? Ele é um adendo a essa complexidade. Então é como se ele fosse uma variável a mais, e nesse caso ela é binária, mas ela poderia não ser. Então o que acontece aqui? Você pode ver a precificação do ativo, que ele vai chegar um pouquinho a mais de 150, né? A precificação máxima dele, e ele consegue chegar entre 55. Então esse é um ativo muito volátil, né? Ele sobe e desce com frequência, ele tem a tendência de acompanhar os ritmos de mercado, pelo menos entre a simulação, né? Como você pode ver, cara, aí tem 10 a sexta pontos, né? Então, por exemplo, é uma simulação enorme, todo nesse intervalo de 0 e 1. E aí você consegue ver vários anos de simulação, como se, por exemplo, se isso fosse cada ponto fosse um dia,
você conseguir ter toda a simulação. E ela foi toda gerada a partir da aproximação de métodos numéricos, né? Então, isso daí é uma das problemáticas que quero trazer na pesquisa, fazer esse tipo de simulação com métodos numéricos e desenvolver ela para casos complexos.